Sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu quero ler a partir do verso 18, do 18 até o 23. Um dia desses, nesses dias que o Senhor nos acorda, e que não adianta você ficar na cama, porque não é propósito dele você ficar na cama. Então acho que comecei, era meia-noite, acho que era 3 horas da manhã, não sei se foi acho que foi o irmão Zé Wilker que me mandou uma mensagem também, acho que ele estava no mesmo dia, estava 1 hora da manhã, mandou uma mensagem, nós começamos a conversar e orar e mandar versículo, e eu fui acho que até 3h30, 4 horas da manhã, e o Senhor me levou nessa palavra. E já era alta madrugada, e eu olhando para esse texto, e o Senhor colocou tanta coisa no meu coração, e eu agradeci muito a Deus. E hoje, orando a respeito desse culto, veio essa palavra no meu coração novamente, que eu entendi que na semana passada era justamente essa palavra para trazer para os irmãos. Todos encontraram? João, capítulo 21, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disso isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até aí. Senhor, Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, que o Senhor já falou meu coração, e a tua noiva está aqui, Senhor, eu te peço, fala com ela para a honra e glória do teu próprio nome e edificação da tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, marca a sua Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, esse texto, para nós lembrarmos, contextualizar o que está acontecendo aqui, por que tem essa passagem, você precisa se recordar que Jesus havia morrido, havia sido morto, e ele havia ressuscitado, e agora ele está voltando para a sua graça e na sua misericórdia, restaurar o ministério de Pedro. Se você conhece a Bíblia Sagrada, quando Pedro aproxima-se de Jesus e diz que ele estava pronto para morrer por Jesus. E Jesus dá uma resposta até enigmática para Pedro e diz: Pedro, tu quando se converterdes, você fortalece os teus irmãos. Porque Pedro achava que era convertido, Pedro achava que realmente amava Jesus, mas Jesus, o sondando o seu coração, deu essa resposta para ele: espera, Pedro, você está sendo precipitado, mas quando você se converter de verdade, fortalece, ajuda os seus irmãos. E Jesus então vai dar aquela velha conhecida resposta a Pedro: Pedro, na verdade eu vou te falar algo. Antes do galo cantar, ou antes desse dia terminar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E assim acontece. Pedro nega Jesus exatamente 3 vezes. Quando Jesus é preso, Jesus está sendo conduzido para aqueles guardas para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, irmã Rose, daquela época, né? Não era, lá naquela época já existia um tribunal que era complicado e que aceitou testemunha falsa para acusarem Jesus. Desde aquela época já existia isso. E ali, quando ele está sendo conduzido e Pedro assustado, ali com aquela situação toda, alguém acusa, fala: você também é seguidor, você estava com ele. Ele: não, eu não conheço. E assim vai, eles estão com a fogueira acesa, aqueles acusadores de Jesus estão à volta, Jesus está sendo humilhado, está sendo esbofeteado, está sendo maltratado, cuspido ali naquela cena, e aí
Pedro nega-o mais uma vez e Jesus fita os olhos em Pedro. E aí o galo canta, exatamente do jeito que Jesus havia falado. E diz a Bíblia que Pedro então sai dessa hora. Sai e chora copiosamente, ou seja, demonstrando que ele se arrependeu daquilo que ele havia feito. Mas Pedro é Pedro. Pedro, como qualquer um de nós, ele não se converte assim como um pó mágico que cai. Irmã Rose, o processo de Deus na vida de Pedro, como é na minha vida e na sua vida, ele é progressivo. Ele começa aos poucos e Deus vai aperfeiçoando e só vai terminar essa obra no dia que nós formos glorificados, o dia que nós terminarmos o processo da santificação progressiva e aí não ser santificação, mas ser glorificação, porque nós teremos um corpo também transformado. E Pedro, quando essa passagem aqui, nesse contexto, eles estão como que aflitos o seu coração, porque Jesus havia ressuscitado, mas eles tiveram um encontro com Jesus, mas Jesus não permaneceu com eles, cooperador Anderson. E eles estavam aflitos. E no começo aqui do capítulo 21, nós vemos que Pedro fala, olha, eles estavam reunidos na praia, você quer saber? Eu vou pescar. Aqui nós não temos como entender se ele estava indo pescar porque ele precisava espairecer, se ele estava angustiado, ou se ele queria realmente voltar às suas velhas práticas. Nós não temos fundamento para afirmar nenhuma coisa nem outra, mas alguns doutrinadores fazem, olha, ele queria voltar para o velho Pedro, o Pedro velho que era pescador e que tinha desanimado realmente, estava com aquela angústia no coração de ter negado Jesus, aquilo fazia-o sofrer e ele queria voltar para a sua velha vida. Outros vão dizer que não, que simplesmente é aquela frase que você vê no carro, está estressado, está cansado, vai pescar. Alguns vão falar isso, vai relaxar, vai fazer algo que te agrada, mas não importa, importa é que eles estavam reunidos e Pedro tem essa iniciativa. Eu quero pescar, vamos, e os discípulos foram com ele. E o texto vai dizer então que Jesus, para restaurar o ministério de Pedro, porque Pedro havia negado publicamente, todos sabiam da negação de Pedro de Jesus. Talvez poucos sabiam que Pedro chorou copiosamente, porque é assim, né? Na maioria das vezes, dentro da própria igreja, as pessoas guardam mais os erros do que os acertos. Muitas pessoas são taxadas pelos erros que praticaram, mas nunca pelas virtudes que têm e pela restauração de Jesus, que muitas vezes o homem coloca a velha criatura no lugar que Deus já está olhando, uma nova criatura transformada. Por isso que eu não me canso de falar, porque eu tenho base bíblica pelo texto de Coríntios que o nosso irmão dela é hoje, que o seu passado e o meu passado não nos define, mas o que nos define é o ser nova criatura em Cristo Jesus, e isso é obra do Senhor, não é obra minha nem sua, e aleluia por isso. Mas Pedro está nessa situação. Pedro está aflito e Jesus, então, sabendo o que está no coração de Pedro, ele prepara novamente, justamente aquele cenário, detalhes daquele cenário quando Pedro negou. Havia uma fogueira quando Pedro negou Jesus. Jesus chega na praia, acende uma fogueira, ele coloca pão e coloca peixe para esperar esses discípulos que estão lá no mar. Quando ele grita para aqueles discípulos, olha, vocês pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Eles falaram, não pegamos nada. Mas Jesus já estava preparado lá. Já tinha peixe. A Bíblia diz que já tinha peixe, já tinha pão. E João grita, é o Senhor. Mas Jesus fala para eles, joga para o outro lado. Vocês estão jogando para o lado, joga para o outro lado. Eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes, diz a Bíblia. Mas ele diz, é o Senhor que está lá, João diz. E Pedro, mais que depressa, pula na água, né? Como sempre, um tanto afoito, apavorado. Pedro era assim, né? Tinha algum problema, não, Jesus, deixa que eu resolvo. Não, já pega a espada, corta a orelha do Malco, né? Já estragando o ministério do rapaz. Jesus vai e conserta. Jesus sempre consertando aquilo que Pedro fazia com a sua aflição, ser afoito, ser exagerado em todos os sentidos, ser uma pessoa sanguínea. Mas Pedro então pula na água rapidamente, e aqui dá para entender, porque ele precisava estar com Jesus. Eu não sei o que estava no coração daquele homem, mas eu posso imaginar. O que Pedro andou com Jesus, tudo que ele viu, vendo o caminhar de Jesus, a forma de Jesus agir em cada situação.
E Pedro acabou negando Jesus. Ele queria muito ter uma oportunidade de estar sós com o Senhor Jesus. Talvez para explicar, talvez para pedir perdão, talvez para falar: Senhor, eu fiz, mas eu não vou fazer de novo, eu me arrependi agora, sim, eu entendi o que o Senhor me falou. Quando o Senhor me falou que Satanás queria peneirar nós como trigo, e o Senhor falou que rogou por nós, para que ninguém caísse em tentação, e que eu não era convertido. Hoje eu entendo, Senhor. Talvez ele queria falar isso, mas quando ele chega, Jesus vai perguntar para ele, por 3 vezes, se ele amava Jesus. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Você conhece a história. Jesus aqui restaurando. Pedro, você me negou 3 vezes. Estou te dando a chance, Pedro, de você também responder pela mesma quantidade de vezes. O cenário aqui está parecido, para você emocionalmente não ficar condenado. Está público, os discípulos estão vendo também. Você me ama, você me ama, você me ama. Exatamente por 3 vezes. Pedro então é restaurado. Jesus cuidando aqui do emocional, do espiritual, da alma e também da reputação de Pedro, na frente de todos. Só que aí acontece esse diálogo. Jesus vai falando para Pedro: olha, Pedro, mas tem um detalhe, você me ama mesmo, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai fazer aquilo que eu te mandei, mas tem um detalhe. Agora você vai onde você quer, da forma que você quer, mas vai chegar um ponto que você não vai cingir você mesmo, mas outros vão te cingir, ou seja, vão te amarrar, vão te algemar, vão te prender por minha causa. Você acabou de falar que me ama, você vai morrer dessa maneira e vai ser martirizado, você quer? Era mais ou menos isso que é a conversa com Jesus ali. E nós sabemos da história, não está aqui, mas sabemos que quando Pedro morre, pela tradição e pelos historiadores, Pedro é crucificado. E tem um detalhe: Pedro pede: eu não quero ser crucificado como Jesus foi. Me crucifica, mas me vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Jesus havia falado. E não é porque você quer, Pedro, mas você me ama e eles vão te perseguir, assim acontece. Mas quando nós caminhamos um pouquinho mais, a sensação que temos aqui no texto é que Jesus queria ter um particular com Pedro. E provavelmente Pedro tinha muito para falar com Jesus, o coração dele que estava muito alegre por essa oportunidade que Jesus havia dado para ele. Mas a sensação que temos é que quando Jesus chama Pedro para segui-lo, e Pedro começa a andar, diz o texto que João, que é o discípulo que Jesus amava, que como se refere, que reclinou sobre o peito de Jesus, quando queria saber quem que era o traidor, nós conhecemos a história, Pedro simplesmente falou: mas, Senhor, o Senhor está me chamando para andar com o Senhor quer ter um particular comigo? O contexto dá-nos a entender a isso. Mas e esse? E esse que está vindo? Por que ele está vindo também? O que tem que vir aqui? Por que eu quero falar com o Senhor, é só nós dois, por que ele tem que vir? E aí, então, Jesus, aqui no versículo 22, respondeu-lhe: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ele está falando. E é interessante, porque quando eu estudava esse texto, na madrugada, e eu olhando para esse texto, eu via algo, parece que pulando daqui, fluindo no meu coração e falando: parece que nós estamos aqui como Pedro. Muitas vezes, e a história bíblica vai nos mostrar isso, presbítero Jair, presbítero Zé Márcio, que muitas vezes nós achamos que o nosso problema são os outros. O problema que, vamos dizer assim, é a perseguição da nossa vida, é o problema que nós temos que enfrentar e que nos machuca, são os outros. Eu até falei aqui antes do culto, lendo um dramaturgo francês, que ele escreveu uma peça de teatro, e ele é muito famoso na França. Ele queria colocar algo muito num quarto e fazer uma peça e colocar os amigos deles para encenar essa peça. E ele colocou que o inferno são os outros. Foi o nome da peça. E saiu essa frase, ele acabou ficando famoso. Depois você procura. Mas ele está dizendo que ele fechou essas pessoas como se fosse um reality show e colocou essas pessoas num pequeno espaço e que umas começaram a infernizar as outras. E ele vai falar: o inferno são os outros, são as outras pessoas, que se não tivesse as outras, não tinha inferno, era céu. Era isso que ele trabalhou na mente dele. Mas me parece, olhando para a Bíblia Sagrada, que não é somente Pedro que pensava assim. Porque se nós olharmos e voltarmos um pouco, nós vamos ver Caim e Abel. E para Caim, quem que era o problema dele?
Era Abel, o próprio irmão. E tanto é que ele pega, e o que ele faz com o seu irmão? O seu próprio irmão, ele o mata, ele o assassina. Para Caim, na cabeça dele, o problema, tudo que trazia problema para a sua vida, para a sua existência, era o próprio irmão. Era isso que ele tinha. É um problema que parece que dentro de uma família. Mas não foi só Caim e Abel. Lembra-se de José? Lembra dos seus irmãos? Como foi lido aqui a inveja dos irmãos com relação a José. E ali eu posso até falar que o pai teve um pouco de responsabilidade, porque criou os filhos com acepção de pessoas, que talvez faltou sabedoria, mas isso é para um encontro de pais, para nós falarmos. Mas ali, aquele problema para os irmãos era o quê? A existência de José. Então o que nós vamos fazer com ele? Vamos lançar na cisterna, vamos matar. Não, matar também é demais. Vamos vender como escravo. Você conhece. Mas para eles o problema era José. Também um problema familiar. Você conhece a história de um comandante da rei da Síria, Naamã, que foi acometido de lepra e vivia na casa dele como escrava uma menina hebreia, uma menina de Deus dentro da casa do ímpio. E essa menina falou assim: quem dera meu Senhor tivesse lá em Israel, porque lá tem um homem de Deus, lá tem o profeta Eliseu. Se ele tivesse lá, minha senhora, Deus poderia usar o homem de Deus e curar ele. Sabe o que ele faz? Naamã ouve, aquilo mexe com ele, ele fala: olha, carrega aí, põe ouro, põe prata, põe tesouro, põe roupa de festa, roupas festivais, roupas caras, mas tem mais, não é só isso não. Pede o rei para escrever uma carta. Rei, eu vou lá, escreve uma carta, pensando assim, com tudo isso que eu vou, com essa pompa, com a carta de recomendação, Zé Márcio, vindo da diretoria máxima do rei, presbítero Chaito. Eu vou chegar lá e quem tiver lá para me atender, vai me atender de joelho. Era mais ou menos isso que estava no coração de Naamã. Sabe o que acontece? Ele chega na porta da casa do profeta, e o profeta, os moços do profeta entram lá para falar para Eliseu: Eliseu, está aí o chefe da guarda do exército sírio, e ele está assim, contou. Conjecturando, mas se Eliseu tivesse ajoelhado ali adorando a Deus, ou estivesse estudando os rolos da palavra da Bíblia, sentado ali, ele só fala assim: fala para ele ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos lá, fala para ele entrar lá e tomar um banho no rio, que isso vai passar tudo. O moço do profeta sai. Naamã recebe o recado, sabe o que ele faz? Se ira. O quê? Que absurdo. Mais ou menos no coração dele: eu vim com carta, vim com presente, vim recomendado, e esse camarada e nem saiu para me atender. Ele já estava indo nervoso embora, perdendo a benção. Graças a Deus, que Deus usa ainda de misericórdia para um dos seus servos ali, um dos seus soldados, falou: olha, se eu tivesse te pedido alguma coisa difícil demais, é só para você tomar um banho no rio. Pô, mas lá na minha terra tem rio muito mais lindo que isso aqui. Então que eu tomasse lá. Ora, o orgulho, era a soberba. Qual que era o problema de Naamã? O problema de Naamã era a expectativa que ele criou com relação àquele que ia atender ele, o profeta Eliseu. Para ele, o problema dele era Eliseu, era o outro. Ele parece que ele até esqueceu do problema que ele estava, irmão, doente, precisando de uma bênção, mas ele focou no homem, no outro. Parece que o problema dele, falou assim: olha, meu problema não tem nada disso, não é a lepra, não é a doença, mas é Eliseu que não me recebeu do jeito que me recebeu. Mas quando ele vai lá e mergulha no Jordão, ele levanta e é limpo. Você conhece a história? Eliseu não recebeu nada. O seu moço que vai atrás para poder aproveitar um pouquinho, e ainda vai ser cometido de lepra, mas não é o caso. Mais um problema também profético, religioso. Lembra de Daniel? Daniel, lá no reino da Babilônia, e os políticos da época falaram assim: olha, tem um aí que não adora diante da sua estátua, não. Vamos fazer um decreto, e se ele não adorar a sua estátua, não adorar ao Senhor, que é Deus, o rei, lança ele na cova dos leões. E acontece exatamente isso, ele é lançado nas covas dos leões, mas quando o servo entra lá e Deus está no negócio, o leão virou gatinho de estimação, não tocou em Daniel, mas o problema de Daniel eram os políticos, e os problemas dos políticos era Daniel. Parece que sempre na história da Bíblia o problema é o outro, mas não para por aí. No Novo Testamento, nós temos a história
do rei Herodes quando ele prende João Batista. E se você se lembrar, a filha de Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes. Você conhece a Bíblia. E ela estava tendo um caso, então, com o rei Herodes. E João Batista é levantado como profeta para acusar. Olha, o que você está fazendo, isso é pecado, e isso é assim, você vai ser condenada. E aí ele prende João Batista. E a filha de Herodias, diz que é uma festa natalina, estava ali dançando para o rei Herodes. E ele empolga e fala, olha, você dançou tão bonito, que você pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E aí a Herodias, a mãe dele, vai e fala assim, olha, seguinte, não pede nada material, pede a cabeça de João Batista num prato. E aí ele tinha dado a palavra, a Bíblia até diz que ele ficou sentido, presbítero Márcio, porque ele gostava de ouvir João Batista, Herodes gostava de ouvir, e ele ficou sentido, mas ele tinha prometido na frente da corte, da frente daqueles súditos, e ele cumpriu, mandou matar João Batista. Qual que era o problema de Herodias? O problema de Herodias era o profeta João Batista que acusava o seu pecado. O problema de Herodias era o outro também, mas também dentro da igreja, Paulo e Barnabé. Vocês lembram da discussão que eles tiveram? Não, Marcos, não, se você quer que o Marcos, você não vai comigo. Não, qualquer um, menos João Marcos. Esse não. Barnabé falou, então você vai para aí, eu vou para cá com ele. E aí, assim, dentro da igreja, qual que era o problema, então, de Paulo? Naquele momento ali, de Paulo, para o problema de Paulo era o outro, era Marcos. E aí depois a Bíblia, graças a Deus, vai falar que Paulo volta atrás, traga ele também, que ele é muito útil ao ministério, vai fazer as pazes. Mas parece que em toda a história da Bíblia, nós vemos essa construção, que o problema é o outro, o problema é o outro na família, o problema é o outro, parece que dentro do seio religioso, o problema é o outro na política, o problema é o outro, né, na questão profética, em todos os campos da nossa vida. Parece que nós somos igual Pedro aqui, irmão Eli. O problema é o outro. O problema nunca somos nós, ou o problema nunca está em nós, mas sempre no outro. E era isso que estava no coração de Pedro. Por que João tem que ir? O meu problema é João, Senhor Jesus. E outra coisa, o Senhor está me chamando. Por que tem que ir? Aí Jesus ainda dá a resposta, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você, ô Pedro, o que você faz? Se eu quiser que ele nem morra, ele não vai morrer. Mas não tem nada, não é isso que eu quero que você pense, não é isso que eu quero que você foque. O versículo 22, ele disse, olha, o que te importa com relação ao que eu penso dele, o que é o plano que eu tenho para ele? E eu não sei se você tem conhecimento, mas aqui, esse o que te importa, no grego é kiprosê, que é a mesma palavra. Você lembra quando Judas traz Jesus por 30 moedas de prata, mas bate não arrependimento, mas um remorso a ele. Ele volta para entregar as moedas, vocês lembram disso? Sabe o que eles responderam para eles? Que para você, o que eu tenho a ver com isso? Nesse caso, aqueles políticos. O que eu tenho a ver com isso? É uma palavra forte, Jesus vai usar a mesma palavra. O que você tem a ver com isso, Pedro? É uma palavra forte. O que você está olhando para o outro? Quanto a você, eu estou falando é com você, segue-me e deixa o outro, que o outro eu vou cuidar dele. O que eu tenho para você, Pedro, não é do outro, o que eu tenho para o outro não é seu, Pedro. Era isso que Jesus estava falando. Pedro estava arrependido, havia chorado copiosamente, Jesus havia restaurado Pedro, mas o seu coração ainda era precipitado para falar as coisas, para fazer julgamento. Ele estava preocupado com o outro. E Jesus, então, chama a sua atenção e pede para ele, você segue-me, somente isso, Pedro. Deixa que eu vou fazer com você, deixa que eu vou fazer com o Marcos, deixa que eu vou fazer com o João, deixa que eu vou fazer com o Natanael, deixa que eu vou fazer, mas você, Pedro, somente uma coisa, fita os teus olhos em mim e segue-me, vem comigo e deixa eu fazer através de você. O que eu aprendo aqui? Já partindo para o encerramento. Irmãos, o mundo, como eu disse aqui, vê o outro como um problema. O mundo prega, inclusive nos consultórios, aí cheios de atendimento, que o problema que você está passando é sempre do outro. Porque aconteceu isso na sua infância, porque você passou por isso no seu
na sua criação, porque você sofreu isso e você é assim. Sempre coloca o problema que está em você e que eu enfrento no outro, culpa o outro. Para quê? Para tirar a nossa responsabilidade. É isso que o mundo prega. Mas Jesus, ele nos ensina em todo o seu evangelho que o outro não é um problema, mas que o outro é para ser amado, independente de, apesar de, é um amor ágape. Você ama o outro não porque ele merece, porque se fosse por merecimento, eu te falo, quem vai para o céu porque merece? Quem é que vai subir lá? Porque se você falar, não, eu mereço estar no céu, porque eu sou bom, porque eu não falho, porque eu não erro, então tem um problema. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado já está mentindo, já se faz mentiroso. Mas tem um detalhe: se nós confessarmos, se nós pedirmos o perdão, ele é fiel e justo para nos purificar e nos limpar de toda injustiça. Jesus ensina que o outro é para ser amado, é para ser cuidado, é para ter a reputação zelada e não destruída. Jesus falou isso para Pedro porque significa para mim e para você. Porque muitas vezes nós ficamos tristes, ficamos infelizes por causa do outro, e nós vivemos num mundo tão atrapalhado, tão complicado, que parece que a alegria do outro traz tristeza para nós. Parece que o sucesso do outro é uma ofensa pessoal para mim. Parece que é a inveja amargurada, porque eu não sei se você já entrou nesse texto, Márcio? A inveja amargurada é muito pior do que uma simples inveja de você querer o que o outro tem. A inveja amargurada é você não só querer, mas você desejar que ele perca aquilo que ele tem. Quando Tiago trabalha isso, e nós vivemos assim. E Jesus, aqui, quando ele pega Pedro e fala dessa maneira para ele, sabe o que isso significa para mim e para você? É que você pode, independente de circunstância alguma que você passar, você pode seguir Jesus olhando para ele, independente da circunstância. Ah, pastor, mas foi só essa vez? Não foi não. Porque se você se lembrar, Pedro, em 2 outras oportunidades, ele também vai perder de vista o Senhor Jesus Cristo. Se você se lembrar, quando Jesus chama Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8, naquela pesca maravilhosa, quando Jesus manda ele lançar a rede, eles pegam um monte de peixe, e sabe o que Pedro faz? Ao invés de olhar para a mestre, continuar olhando, porque Jesus teve um diálogo com ele, cooperador Anderson, e falou para ele, olha, lança mais uma vez. Não, mas nós já pescamos a noite inteira, mas lança mais uma vez. E ele vai falar, Pedro vai falar, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, porque por mim não precisa mais, eu sou pescador antigo, eu tenho experiência, mas é sobre a tua palavra. Ele teve esse diálogo com Jesus, mas a hora que acontece o milagre, sabe o que Pedro faz? Tira os olhos de Jesus e fala, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele perdeu os olhos de Jesus, ele tinha a oportunidade ali, dele entender perfeitamente, que ele era sim Deus, mas que estava chamando Pedro, e Pedro tira os olhos de Jesus, e a sua fé cai na hora, não, eu sou pecador, eu tenho que ir embora, fica longe de mim. Ele pensou assim, ele tirou os olhos de Jesus. Mas uma segunda oportunidade que você conhece bem, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 30, quando tem aquela cena de Jesus estar vindo andando sobre as águas, sobre o mar, e Pedro está no barco. Pedro está no barco e Pedro olha, fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus, vem Pedro. E Pedro olhando para Jesus, ele caminhou tranquilamente sobre o mar. Só que diz aí, no versículo 30, que reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Antes aqui, porque nesse texto que nós lemos, Jesus estava conversando com Pedro, já havia falado para Pedro segui-lo, um momento, ele também tirou os olhos de Jesus e começou a olhar só para o outro, começou a temer, começou a repreender, começou a invejar. Por que ele está vindo? E Jesus falou assim, te importa? O que te importa? Que para você, só me segue, Pedro. E todas as vezes que nós tirarmos os olhos de Jesus, seja para olhar para as circunstâncias do mar, do vento à nossa volta, da situação difícil que nós estamos vivendo, nós vamos temer e a nossa fé vai naufragar.
Assim como Pedro, que caminhou com Jesus, estava ali do lado de Jesus, e o Senhor Jesus está falando hoje para mim e para você: que te importa? Apenas siga-me, apenas siga-me. Ah, pastor, mas é meu pai e minha mãe faz isso comigo e coisa e tal, o senhor não sabe. Deixa eu te falar uma coisa, que para você, siga-me, siga-me, é isso que Jesus quer. Ah, pastor, mas meus filhos estão assim, 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 nossa, eu estou amargurado, eu estou triste, eu não consigo orar. Deixa eu te falar, Jesus está falando: segue-me, segue-me e eu vou fazer. Ah, pastor, mas a igreja que fez isso comigo. Deixa eu te falar, que para você, segue-me, para de olhar para os outros, para de olhar para a sua esquerda, para a sua direita, mas faz o que Hebreus no capítulo 12, versículo 1, 2 fala: olhando para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer, mas tira os olhos da situação, tira os olhos do vento, tira os olhos dos outros e marcha no caminho com Jesus. Ele está preparando um lugar. Ele falou: olha, eu vou preparar o lugar e eu vou vir buscar a minha igreja, eu vou vir buscar vocês, para onde eu estiver, vocês estejais também. Não fui eu, não foi o presbítero Jaito, não foi o presbítero Zé Márcio, foi Jesus que falou: eu estou preparando o lugar. Mas tem um detalhe: não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, que eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu vou cuidar de vocês, eu vou derramar sobre vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou colocar pessoas para ajudar, mas sou eu. Não olhe para o outro, siga-me, que te importa? O Senhor falou muito comigo, e hoje está falando com a igreja, com a noiva do Senhor. Não perca os olhos do Senhor Jesus Cristo. Não importa a situação, não importa as pessoas, não importa nada. Olha para o Senhor Jesus Cristo e continua firme. Sabe por quê? Porque no momento certo, aquilo que está te espremendo, aquilo que está te humilhando, aquilo que está te machucando, quem vai dar jeito é o Senhor Jesus Cristo. Porque você tem um sumo sacerdote que esteve aqui e que sofreu, e que agora a palavra de Deus diz que ele pode se compadecer de toda fraqueza, de toda angústia, de todo sofrimento que você passa. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você, morreu por mim. Então, guarda essa palavra: que para você, que te importa? Quanto a você, siga-me. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus.